Estamos mais uma vez aqui e o nosso propósito de estarmos aqui é louvarmos o nosso Deus e aprender mais da sua palavra. E nós estamos estudando o livro de Mateus e já chegamos no capítulo 24. Aos que estão nos acompanhando, né? E nós estudamos duas partes já deste, ou pelo menos dois estudos deste capítulo. Jesus estava conversando com os seus discípulos. É muito bom, muito importante nós lembrarmos que Jesus ele não proferiu essas palavras a Israel e nem a judeus descrentes, esta é a verdade, mas aos discípulos. Eles saíram do templo pouco depois de Jesus condenar, de Jesus lamentar pela rejeição de Israel, e eles em particular, junto com o mestre, perguntaram ou fizeram algumas perguntas. Uma pergunta que nós podemos dividir em três partes, três perguntas. E nós vimos a primeira parte, Jesus respondendo, falando dos acontecimentos. Os discípulos ficaram curiosos para saber quando aconteceria o que Jesus falou. Jesus falou que quando eles mostraram a estrutura e a beleza do templo, Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Então eles ficaram curiosos para saber quando serão essas coisas. É muito bom quando alguém quer saber, questiona, né? Isso é muito importante para aquele que quer aprender a palavra de Deus. Nós devemos questionar, perguntar, né? Então Jesus, ele proferiu essas palavras, não, repetindo mais uma vez, isto é muito importante, não aos judeus, não a Israel, nem aos judeus descrentes, mas aos discípulos como igreja, né? Há muitos que entendem este capítulo como se fosse dirigido à nação de Israel. E nós vimos alguns pontos aqui que Jesus está falando com os seus discípulos, com a sua igreja, no tempo da sua ausência. Jesus estava próximo à sua morte e logo os seus discípulos iam ficar sem o mestre. E eles precisavam saber alguma coisa sobre os acontecimentos na ausência de Cristo, né? E Jesus começa explicando: acautelai-vos, primeiro Jesus fala, acautelai-vos, né? Como nós já vimos no versículo 5, acautelai-vos que ninguém vos engane. A igreja deve estar atenta, através da palavra de Deus, para que ninguém venha a enganar. Porque muitos, Jesus falou, né? Porque muitos virão em meu nome, muitos falsos profetas virão também. E o que nós podemos ver nos nossos dias de hoje, muitas heresias, muitas pessoas pregando um outro evangelho, um outro Jesus, né? E se o crente verdadeiro, se ele não procurar crescer, procurar questionar, aprender a palavra de Deus, ele pode ser levado muito fácil, né, como Paulo diz, por ventos de doutrinas. Por isso é necessário, e a Bíblia nos exorta a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós não venhamos a ser meninos. E Jesus começa ensinando, falando dos acontecimentos antes da sua volta, que vai haver guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes e pestes, mas isso não é o fim. São princípios de dores, né?
essas coisas que nós estamos vendo ainda não é o sinal do fim. Há sinal e há sinais, como nós já vimos nesse ponto, né? E o sinal não é o sinal da vinda de Jesus Cristo. Então, a pergunta que os seus discípulos fizeram é quando. Vamos ler de novo no versículo 3 do capítulo 24 para a gente entrar no nosso texto de hoje novamente. No versículo 3 diz assim: e estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Quando serão essas coisas? Relacionada a aquilo que Jesus tinha falado sobre o templo. Que sinal haverá da vinda de Cristo, e que sinal haverá do fim do mundo, da qual nós estudamos, né, no domingo passado. Que sinal nós podemos observar e ver que está próximo da vinda de Jesus Cristo? No versículo 15, quando Jesus quando diz: quando virdes, quando vocês verem, né, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então Jesus falou de alguém que vai estar no lugar santo, de que Daniel falou sobre aquele homem que fará uma aliança com muitos por uma semana. Lembra? Semanas de ano, por 7 anos, né? Existe uma semana de anos para o fim no calendário, ou no tempo de Deus. Esta é a verdade, e nós não sabemos quando é este tempo, mas nós podemos saber quando estiver próximo, quando estiver acontecendo essas coisas. Quando virdes a abominação de que o profeta Daniel falou, né? Quem lê entende. Então quem procura saber vai entender. Esta é a verdade. E o que nós vimos no domingo passado é que este homem, ele fará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele vai falar que ele é o próprio Deus. Deus aqui sou eu, né? E vai começar a perseguição. Por isso Jesus fala, né? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, né? Então Jesus fala, está exortando aos seus discípulos, importante, falando aos seus discípulos, né? Cuidado para que ninguém vos engane. Israel será enganada. Então está falando aos seus discípulos. E nós vimos também no versículo, nos versículos anteriores, que eles seriam entregues, seriam para ser atormentados, matar-vos-ão, Jesus falou para os seus discípulos. Isso aconteceu, né? Como nós vimos, por causa do nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que somente o servo de Deus que sofre, e que muitos servos de Deus entregaram as suas vidas por causa do nome de Jesus Cristo, não os judeus. Então nós paramos no versículo 23, onde nós vamos começar hoje, né? Nós sabemos que Jesus, ele veio a primeira vez, ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele voltará novamente. A Bíblia diz que ele voltará com poder e grande glória. Este texto fala da vinda de Cristo. O que nós estamos considerando alguns acontecimentos antes da sua volta, mas Jesus fala no versículo 23, onde nós paramos: e se alguém disser, eis o Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, isso vai estar acontecendo durante a ausência de Cristo, né? Surgirão falsos cristos. Se alguém disser, Cristo já veio, está ali,
Cristo não vem em secreto, como muitos pensam. A volta de Cristo é visível e todo olho verá, como diz lá em Apocalipse 1,7: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Esta é a verdade. Assim como Jesus foi para o céu, ele vai voltar. Jesus não vem em secreto, né? Como alguns pregam, alguns creem que Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus não vai voltar a qualquer momento. Então, quando estiver próximo à volta de Jesus Cristo, nós vamos estar apercebidos pelos acontecimentos. Quando virdes, ele fala um dos acontecimentos. Quando serão essas? Que sinal haverá do fim do mundo? Quando virdes a abominação de que está no lugar santo, quem nem entenda. Nós sabemos que está próximo, por isso que ele fala, ele faz uma ilustração da figueira. Quando começa a sair os brotos, Jesus fala: vocês sabem que está próximo o verão. Então, quando estiver acontecendo essas coisas, vocês sabem que Cristo está às portas. Esta é a verdade. Quando estiver todos esses acontecimentos, aí Jesus logo vem. Então, Jesus não vem antes de duas coisas, como nós vimos lá no livro de Tessalonicenses. Paulo falou que a nossa reunião com Ele, isso é o nosso encontro com Ele. Nós vamos encontrar com Cristo. Nós vamos ser arrebatados e vamos encontrar com Cristo. A questão é se é antes ou depois, Muitos debatem sobre este assunto. E o que a Bíblia nos ensina é que nós vamos encontrar com Cristo. O que nós vemos aqui, que Cristo não vem antes de duas coisas: a apostasia e o homem do pecado. Jesus, a palavra de Deus nos mostra bastante claro neste ponto. Mas antes ele diz que vai surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível enganaria até os escolhidos. Sinais, prodígios, meus irmãos, é o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Muitos sinais, e muitos estão correndo atrás de sinais, estão dando muito valor ao homem, E o mundo, nós sabemos que está sendo preparado por estes religiosos para a vinda do anticristo. Então, quando esse microfone está... Quando o homem do pecado vir, essas pessoas que estão à procura de sinais, eles vão correr atrás deste homem, porque vai ser um homem que vai fazer grandes coisas, E como nós vemos lá em Tessalonicenses, vamos só mais um pouquinho lá para a gente considerar este assunto. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, veja só que este homem, o homem do pecado, veja só, o versículo 9: a esse cuja vinda, capítulo 2 de segunda carta aos Tessalonicenses, versículo 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Há muitos que estão atribuindo milagres, prodígios a Deus. Mas o que nós podemos ver, que este homem vem com todo o poder e eficácia de quem? De Satanás. Satanás pode fazer milagres e maravilhas? Lógico, ele faz, e ele vai enganar, E no versículo 10: com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Muitos não querem saber da verdade, estão correndo atrás de milagres, estão correndo atrás de sinais e prodígios. Essa é a verdade. Nos nossos dias, muito mais do que nunca, as pessoas estão correndo, Igrejas que não cabem pessoas dentro delas, porque lá faz milagres, Pessoas estão correndo atrás deste movimento, e Jesus fala: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais,